Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Antes de ir direto para as carteiras dos fundos, só um breve comentário sobre o mercado, em que a gente vem já nas outras reuniões descrevendo três grupos de informações que têm mais que assim feito com que os mercados se movimentem. O primeiro grupo, assim, o primeiro tema é a guerra, né? E no caso da guerra, eu diria que nesse último mês a derivada é negativa, ou seja, a Rússia vem conquistando algumas vitórias ali e aumentando a ocupação do território, e não há assim, nenhum sinal de que eles vão se dar por satisfeitos e parar por aí. Aliás, pelo contrário, né? Você teve ali uma pessoa, um senior official lá do Estado-Maior, dizendo que o plano é aquele que o Putin falou lá desde o começo, aquela história de desnazificar, e assim, o plano continua sendo de meio que ocupação da Ucrânia. Então, acho que por esse lado a gente não está tendo na margem nenhuma melhora, pelo contrário, estão tendo alguma piora. O segundo tema, que foi a Covid na China e aquela estratégia do tolerância zero aos casos, essa eu acho que caminhou para um lado positivo, né? Eu acho que eles conseguiram realmente reduzir drasticamente o número de casos, começaram um processo de reabertura, e acho que vai ser muito difícil se voltar a um lockdown total como eles fizeram ali nas principais cidades. Então, acho que do lado da China, junto com isso, estão vindo aí anúncios de estímulos. Eu acho que crescimento, emprego, renda lá, que sempre foi a prioridade 1, parece estar voltando a ir para o topo da lista, e eu acho que isso acaba sendo uma notícia boa para a China e para o resto do mundo, para nós, inclusive, que vendemos muito lá para a China. E o terceiro tema, que é a normalização da política monetária / inflação / crescimento, esse foi um mês bastante interessante. Por quê? Porque há 2, 3 dias da reunião do Fed, né, do Banco Central Americano, saiu um número de inflação e aparentemente os membros lá ficaram tão assustados que eles iam há 40 dias, desde a reunião passada, falando em um aumento de taxa na reunião desse mês de junho de 50 basis points, e aí, 3 dias antes da reunião, sai um artigo no Wall Street Journal dizendo que eles tinham mudado a cabeça e que viria 75. E o mercado reagiu àquilo. Eu assim, falei, isso tudo bem, se fosse no mercado emergente, mas nos Estados Unidos o Banco Central vazar para um jornalista que eles vão fazer algo diferente do que eles vêm falando por 40 dias, assim, 3 dias antes da eleição, da reunião, né? Bom, o fato é que no mesmo dia as principais casas lá, o Goldman, Morgan Stanley, JP, Citi, assim, todo mundo mudou para 75, que nos deu a impressão que o assunto era sério, que a história, por mais bizarra que fosse, deveria ter algum fundo de verdade, porque senão essas casas não teriam mudado, estavam todos com 50, passaram para 75 de maneira muito rápida, e no final veio 75, né? Então, isso ocasionou uma alta bastante forte ali em meados do mês, né? Era um mês que os juros já vinham subindo, mas você fez o pico naquela reunião. O que a gente vê para os juros lá fora é que a política de aperto vai continuar, e só que assim, os juros, o grande movimento para nós já aconteceu, né? E que de lá para agora você vai ter um movimento em um range, dependendo de notícias sobre inflação, sobre atividade. Então, dependendo de tipo de
de informação que vem dos dados, à medida que os dados forem saindo sobre atividade, sobre inflação, você vai ter, se a inflação vai mais para cima, isso acaba pressionando os juros para cima, se a atividade vem para baixo, traz os juros para um patamar mais baixo, e a gente via no começo do mês que já estava com essa visão que ia ser um RAND, para nós era 2,75 com 3,25. Com essa mudança do Fed no meio do caminho, o juro chegou a bater 3,5 para depois voltar e chegou aí para agora recentemente na parte de baixo desse range. A gente acha que é assim que vai continuar, porque, assim, como o Ix falou, a gente não vê muita, assim, não está tão preocupado como parece ser o caso dos mercados aí, que você vai ter uma recessão no futuro próximo, mas também não está claro a que horas a inflação começa a dissipar, né? E, portanto, eu acho que esses dados ainda vão trazer muita volatilidade. A volatilidade no mercado de juros lá fora está muito alta, inclusive a volatilidade das opções de juros está mais alta que a volatilidade das opções de ações lá fora, né? Um fato relativamente inédito, assim, e portanto, assim, o que a gente tem feito é operar um pouco dentro dessa estratégia, e acho que isso nos possibilitou, aí entrando na carteira do fundo, ter como linha de maior contribuição o que a gente chama de global rates, que é o juro em outras moedas que não o nosso juro em moeda local, e que no final a gente conseguiu, no meio do mês, assim, reduzir boa parte da posição tomada nos Estados Unidos, porque foi para um nível acima do que a gente via como o ranking que ele ia funcionar. Depois o mercado voltou, a gente conseguiu manter uma boa parte daquele movimento. Então, o que a gente tem nessa linha aí de global rates, basicamente 85% veio dessa posição em juro americana, e que, assim, conseguimos segurar o resultado porque a posição foi reduzida ali no meio do mês, né? Depois teve um pouquinho assim, o restante da contribuição ao resultado foi juros no Canadá e um pouco da periferia. Hoje, o que a gente fez? A gente já retomou essa posição em juros americanos. Hoje, a gente voltou a ter uma posição maior nos juros americanos, fechou a periferia, reduziu a Europa e no meio tem o Japão. A gente ainda tem aquela posição de tomada em juros do Japão de 10 anos, que está sujeito ao controle do Banco Central lá, e está fazendo um controle da curva no vértice de 10 anos, no momento em que o mundo inteiro está subindo os juros. Então, a gente tem a impressão que em algum momento ele pode ter que rever esse controle, e a gente acha que a curva aí pode ter um movimento de, não sei, 30, 40, 50 vezes, às vezes pode até overshootar. Parece uma posição assimétrica, então a gente continua mantendo aí essa posição na parte dos juros no Japão, né? Depois, a segunda linha aí que contribuiu para o resultado do mês, favoravelmente ao resultado do mês, que a gente coloca como renda fixa, na verdade foi uma posição que, para nós, é uma posição que já não tinha muito, assim, muita graça, porque isso aí é uma posição de inflação embutida na B22, ou seja, inflação que vai até agosto, e que a gente estava comprado nessa inflação, e uma inflação vendida via o DAP 23, ou seja, a inflação de setembro até dezembro, o resto desse ano, vendida, então, no mesmo tamanho em termos de PV1, ou seja, para nós não tinha lá mais muita graça, uma coisa que é uma posição que eu nem vinha comentando muito aqui, mas a hora que começou esse negócio da canetada, todas essas medidas de ICMS, entrou combustível, entrou telecomunicações, entrou energia, assim, o mercado teve que começar a fazer conta do efeito que o PL 18 ia causar no preço desses itens, e qual a velocidade que isso viria a mercado, e, portanto, se vem mais agora ou mais para frente, para nós passou a ser uma coisa
de extrema relevância, né? Porque se os preços viessem todos agora de uma vez, para nós seria ruim, que é uma inflação que a gente está comprado até o mês que vem, e se vier, à medida que isso o tempo vai passando, isso vai entrando aos poucos, para nós acaba sendo melhor. Então, no mês de junho, esse trade deu um bom resultado, que basicamente é o que vocês estão vendo aí na tela, veio desse trade. Agora, em julho, vamos ver alguma coisa foi devolvida, mas eu acho que assim, estamos no jogo ainda, tá? Porque isso realmente vai depender da velocidade com que esses preços forem vindo, quanto mais tempo isso demorar para vir para os preços, esse corte de impostos, melhor aí, mais resultado a gente teria nesse deal aí, nessa posição, tá? Depois, eu acho que tem duas linhas aí que mais ou menos se complementaram ou sofreram um pouco pela mesma razão, que é a linha de bolsa e a linha de commodities, né? Quando passado aquele primeiro movimento de alta de juros e tal, o mercado aí começou, dentro daquela história do cabo de guerra, inflação, crescimento, olhar mais para os dados de atividade e acabou dando um certo, não digo pânico, mas se aumentou muito a preocupação com o risco de uma recessão, né? Que a gente aqui não vê, principalmente não vê esse ano. E para nós, da mesma forma que os juros, a Bolsa Americana também fez a correção, né, estava lá 4.600, 4.500, 4.700 quando começou esse processo, fez a correção para 3.800, trouxe aí os múltiplos que estavam em torno de 22 para múltiplos em torno de 16, e agora, assim como os juros, eu acho que ela tem, por enquanto, um range entre 4.100 e 3.600, 3.500, que também vai depender aí mais de atividade do que inflação e como essa atividade vai bater no resultado das empresas. Então, hoje, quando eu falo que o S&P está com múltiplo de 16, está múltiplo de 16 em cima de um lucro ainda projetado maior que o do ano anterior, que o ano passado. Se, à medida que os balanços vão saindo, as empresas vão dando os guidelines, houver aí uma revisão para baixo, aí eu acho que a Bolsa ela pode buscar patamares mais baixos, né? Mas, por enquanto, a gente acha que assim, ela está meio que no meio de um range que seria 200 e poucos pontos para cima ou para baixo aí. Mas, para quem lembra da reunião passada, essa era uma posição que a gente estava vendido, né? Vendido bolsa lá fora, comprado bolsa aqui dentro, mas, sobretudo, a gente estava com posições long e short, em que a nossa parte comprada era assim, com peso grande em commodities, né? Seja lá fora, seja aqui dentro. Lá fora era commodities contra small techs e pequenas empresas, aqui commodities e bancos contra empresas também pequenas, empresas de IPO, empresas que são atingidas por juro alto e redução de renda. E, ao longo do mês, com o que aconteceu no mercado de commodities, por isso que eu disse que as duas linhas são vistas da mesma forma, uma queda muito grande aí no mercado de commodities, que bateu nas empresas também de commodities, não só as empresas de energia, mas também empresa, assim, Vale, outras empresas ligadas ao setor de aço, de alumínio. Então, isso aí acabou trazendo, além do direcional, que era um direcional equilibrado e pequeno, mas na parte de valor relativo, um resultado que levou a perdas na parte de bolsa no mês passado. O que a gente acha que assim, esse tema de commodities é um tema que a gente acha que, no fundamento, você tem uma situação bem equilibrada, bem justa, né, entre oferta e demanda, e que esse movimento assim, aconteceu nessa violência toda muito mais em função de posicionamento técnico, né? Assim, acho que não era só produtor e consumidor que está nesse mercado, mas muito fundos de
hedge funds, TAs, assim, tinha muita especulação em cima do mercado de commodities, e acho que parte desse movimento foi redução de posições que estavam muito alavancadas. Então, o que a gente fez? A gente manteve a posição vendida em bolsa americana, mas agora basicamente no índice mesmo, no S&P, aumentou a posição na bolsa brasileira, principalmente na parte de commodities e nos bancos. Assim, a gente acha que a bolsa brasileira, todos os indicadores, seja o Equity Risk Premium, seja pelo Price Earnings, a gente está com múltiplos muito baixos, né? O Equity Risk Premium muito alto, se olhar para a história, e o PL muito baixo, e aí você inclui commodities, tira commodities, se fizer só o PL dos grandes bancos, assim, é o mais baixo da série histórica, é mais baixo que 2008, é mais baixo que Dilma, que Covid. Então, realmente a gente acha que, do ponto de vista de valuation, os preços estão muito baixos, do ponto de vista de timing, se isso vai se recuperar no curto prazo ou não, acho que aí é um tema que vai depender muito das eleições. Até porque, no mês passado, a gente teve lá fora o mundo revisando crescimento para baixo, e aqui, o contrário, a gente está revisando o crescimento para cima, um fiscal mais ou menos equilibrado, a balança as contas externas fortes, e até a inflação agora está sendo revisada para baixo, né? Então, para mim, uma justificativa importante, assim, tinham duas. O técnico é muita gente que entrou na época de euforia pós-Covid, que estava assim, saindo porque está cansado tentando limitar perdas, né? Mas também esse tema da eleição acho que começa aí a ser importante, começa a afetar na largada o preço de estatais, mas depois acaba assim contaminando todo o resto quando você tem muita certeza do que pode vir por aí e quando os sinais que você tem não são bons, né? O que as coisas que estão se escrevendo aí numa das candidaturas, eu acho que beiram sim o retrocesso. Então, acho que por isso que o mercado vai ficar assim, muito dependente, agora mais dependente ainda, né? Porque agora acho que a eleição começa mesmo a entrar no radar. A gente tem um pouco esse call que o Wix mostrou, né? De se a situação econômica melhora, a avaliação do governo tende a melhorar. Acho que, do ponto de vista dessas, vamos dizer, medidas mais populistas, agora até em função do calendário, elas vão parar por aqui, né? Então, acho que tem aí talvez um upside, alguma melhora aí daqui para frente. Posição net entre Brasil e lá fora hoje comprado via Bolsa Brasileira, tá? E por fim, e aí que foi aí o mercado que para nós surpreendeu mais, foi o mercado de câmbio, né? Não só aqui, como lá fora, uma força impressionante do dólar, né? Quando o juro subiu, mas quando o juro caiu também, assim, o dólar muito forte, com movimentos muito fortes contra todas as moedas. A América Latina, acho que juntou o dólar, a força do dólar com a fraqueza das commodities. Então, o real caiu 11%, mas todos os nossos vizinhos também, né? Então, foi aí uma região que mais sofreu. E esse nosso resultado, no final, vem todo de real, né? A parte de moedas meio que deu 0-0, a gente conseguiu ganhos nas posições com Libra, com dólar canadense e o peso mexicano, e perdeu com euro, o dólar australiano e a lira turca, mas assim, o ganho compensou a perda, saiu no 0-0, e a parte do dólar real realmente com 11%, acabou assim gerando perdas para o fundo. A posição, assim, a gente ainda está vendido em dólar contra o real, mas ela foi reduzida, obviamente. Como eu falei, o movimento foi mais forte do que a gente esperava, no geral, né? E no real em particular. Acho que passa a juntar um pouco aí
esse negócio das eleições, como o Ix comentou, depois da Datafolha, a gente teve aí uma underperformance dos ativos brasileiros, e a moeda foi assim, a marca registrada dessa underperformance, e agora parece que está voltando um pouco, né? Então, mas a posição está menor, e acho que vai ter que ser menor mesmo, porque não está bem claro, ao contrário da visão que a gente tem para juros e para a bolsa, que a gente acha que lá fora, né, que a correção tanto dos juros como para a bolsa foi feita, e agora você vai trabalhar em ranges. No câmbio a gente não dá, para o dólar não dá para dizer a mesma coisa, não há muita evidência de que o movimento chegou ao fim. Então a gente está uma posição mais reduzida na parte de moedas, fazendo mais moeda contra moeda, né? Então hoje a gente está comprado continua no dólar canadense, tem um pouco no dólar da Nova Zelândia, né? E vendido continuamos vendido na lira turca, na moeda chinesa, o renminbi, e no peso mexicano. Então, mas tudo muito equilibrado, e aí net um pouco de dólar real, que também menor do que a gente vinha carregando, bem menor, porque também a gente tem que fazer um pouco de gestão de P&L aí, né? E nas commodities, a gente continua com assim, foi um movimento muito violento, né? 13% de queda no cobre no mês passado, uma coisa bem forte, 8% no petróleo. A gente, ao longo do caminho, reduziu a posição, voltamos a remontar. Então, hoje o fundo voltou a ter um pouco de cobre comprado, um pouco de petróleo, e só o ouro que a gente veio vendido e continua vendido aí no ouro por enquanto. A gente assim acha que boa parte desse movimento foi técnico, e assim o preço de equilíbrio deveria ser mais para cima nas duas commodities, tá? Faltou comentar um pouco do cupom, que ele assim hoje posição no cupom, nesse negócio a gente migra daqui para lá, de lá para cá, né? Uma hora faz o posicionamento nos juros lá fora, em dólar, em alguns outros momentos faz o posicionamento aqui. Agora o cupom está com posições menores, um direcional menor e aplicado bem curto, né? Vai só até o final desse ano, e aí daí para frente tem só alguns vértices cinetando, mas assim, sem posição direcional e sem grandes posições de curva também. A gente meio que aplanou bem aí as posições no cupom, concentrou um pouco na parte curta, e o resto está sendo lá fora agora. O spread dele com relação à curva de LIBOR subiu bastante. A gente acha que esse vetor que a gente tem usado como argumento para ter carregado aí um ponto tomado uma boa parte do ano, deixou de existir. Tá? Bom, acho que em relação à carteira, esse é o resumo. Eu vou parar por aqui e a gente abre para perguntas. Obrigada, Calabrese. Obrigado, Ix. A gente tem aqui algumas perguntas no chat. Eu vou começar com uma para o Ix, tá? Referente à performance do real e como que isso afeta a política monetária. Então, a pergunta é a seguinte: como você avalia a recente performance da moeda e postura do Bacen? Forte volatilidade, voltou para 5,4 em poucas semanas, sem intervenções relevantes. Como que isso afeta a política monetária? Assim, esse Banco Central tem por política não intervir no câmbio se não tiver nenhuma, enfim, coisa que ele considera fora do fundamento, né? E como a gente expôs aqui, a gente acha que a performance do começo do mês de junho veio de uma piora fiscal e da perspectiva eleitoral, né? Então, enfim, o câmbio teria que se readequar, e a gente viu o dólar subindo no mundo inteiro, né? E enfim, a questão das commodities, etc. Então, assim, não tinha muito como ele intervir. Então, acho que ele deixou o câmbio andar mesmo, se readequando essa nova realidade aí de um fiscal, enfim, mais arriscado e um cenário externo mais desafiador. Como eu falei, assim, a parte de commodities na margem caíram, assim, mais do que compensaram a alta do câmbio. Então, a gente não acha que isso vai interferir na política monetária, tá? Então, assim, se a gente olhar na margem, assim, o modelo dele deveria até melhorar,
porque a queda de commodities foi muito bruta enfim, né, como eu falei, commodities em reais caiu, né, em termos absolutos aqui dentro, tá? Então a gente não acha que vai mudar. Não, o que pode acontecer é assim, se você tiver uma piora muito grande idiosincrática de Brasil, que mais compense a queda de commodities que a gente viu, aí sim a gente poderia ter que reavaliar, mas até agora a gente não vê isso acontecendo. Lembrando que o pessoal quiser fazer perguntas, pode mandar tanto via chat quanto via Q&A. Eu tenho uma aqui também para o Calabrese. Qual que seria, aparentemente, o maior value trap hoje e o menor? E por quê? Então, pelo que eu entendi aqui, acho que o que está mais barato, né, o que estaria mais interessante para comprar agora e o que estaria menos interessante. As opções que ele deu aqui, aplicar juros longos, reais acima de 6% ou nominais próximo a 13%, comprar inflação implícita acima de 6,5% ou short dólar acima de 5,4%. Essa pergunta é boa, porque no caso de quem tem que administrar mark-to-market, eu diria que a resposta é diferente de quem, assim, uma pessoa física que pode comprar, segurar e sem ter que se preocupar com as oscilações do dia a dia. Diria o seguinte, o que é que hoje, desses três, ou dessas quatro alternativas, o que eu gostaria mais seria as Bs com juro real acima de 6%. Eu acho que é muito juro, acho que sim, de uma forma ou de outra esse juro vai ter que cair, né? Seja porque você começa a tirar esse medo do fiscal e aí o juro real pode caminhar para um nível mais normal, sei lá, 4%, alguma coisa assim, porque 6% as contas não fecham para você não ter uma dívida exponencial e crescendo sempre no tempo, com 6% de juro real para o governo se financiar, ele ia ter que ter um superávit primário, sei lá, entre 3,5% e 4%, não me parece ser o caso. Então, eu acho que esse juro vai ter que baixar, se não baixar por bem, baixa por mal via inflação, né? Subindo. Você tem a inflação tão alta que esse juro real acaba ficando pequeno. Mas só que o mercado IB é um mercado que assim, hoje está com uma volatilidade tão grande quanto o nominal, até pior, porque ele tem, em alguns momentos, problemas de liquidez, né? Então, para quem tem que fazer operações grandes, entrar e sair, é um ativo um pouco mais difícil do que, por exemplo, o câmbio, que seria a minha segunda opção. Eu acho que 5,40, se fosse só Brasil, parece já um preço atrativo. Agora, eu estou, como eu comentei, um pouco de dúvida lá fora, tentando dar o fade nesse movimento do dólar já há algum tempo e o dólar continua com uma força impressionante. Então, teria que, talvez, fazer o real contra alguma outra moeda, contra o dólar, tem sido, assim, mais um problema externo até do que assim, uma força do dólar contra todo o resto. Você vê que ele está muito próximo da paridade com o euro. O pound veio para abaixo de 1,20 essa semana e assim ien perto dos assim, 137. São assim, você tem que olhar 30 anos para trás para achar níveis como esse. Então são níveis bastante fortes e isso acaba prejudicando aí a posição no dólar real também. Juro nominal, por enquanto eu não gosto, né? Tanto é que a gente tem ficado fora desse mercado já há algum tempo, quer dizer, faz um pouco de valor relativo e tal, mas não chegou a hora, nos parece, de aplicar. Né? Inflação a 6,5% de forma longa, eu também não gosto, não. Eu acho que se isso acontecer, assim, para isso acontecer, você tem que realmente assumir que o sistema de metas acabou, vai ser mudado, assim, porque as metas são muito abaixo disso, né? Então, acho que é uma situação conjuntural, juntou incertezas internas, incertezas externas, e esse mercado, eu acho que está, seja pelo lado do juro nominal, seja pelo lado da inflação implícita,
exagerado dos dois lados. Quando eu olho assim, para longo prazo, a menos que as coisas deem todas erradas, o que pode acontecer se tiver uma troca de governo. Por isso que me preocupa muito, acho que naquela agenda de retrocessos que pode vir por aí assim, a gente vê o que tem acontecido na Argentina, o que tem acontecido na Turquia. Então, tem que se administrar esse risco também. Temos mais uma pergunta aqui. Mercados globais de crédito com péssima performance no mês passado. Índices de volatilidade e spreads em patamares elevados. É um cenário, desculpa, é um canário da mina, né? Recessão mais rápida adiante, ou há exageros? Eu acho que os exageros aconteceram antes, né? Quando aquele juro muito baixo, aquela liquidez inundando os mercados e o fiscal também bombando por parte dos governos, você teve uma demanda por tudo quanto é ativo, e os ativos de crédito performaram muito bem, né? E você teve empresas captando a taxa negativa, acredite se quiser. Então, acho que houve um exagero lá fora, agora está tendo um exagero para o outro lado. Quando a gente olha, os spreads de crédito, eles assim, estão a níveis de 2018, assim, quando você teve ali o último estresse nesse mercado. Então, me parece um pouco exagerado, porque as empresas estão com muito caixa. A gente viu que, assim, no mês passado, um número enorme de empresas que ia captar bônus no mercado desistiu da captação, né? Eu acho que o pessoal está com caixa, tá, assim, os resultados, a economia ainda está crescendo lá fora, então eu acho que sim, risco hoje de inadimplência, de ter um problema maior, me parece ainda reduzido, mas acho que esse spread tende a acompanhar a Bolsa, como a Bolsa teve uma correção grande, os spreads de crédito estão tendo também, mas acho que aí tem um certo exagero. Quando eu olho assim, no caso da Bolsa, eu acho que os múltiplos estavam exagerados lá atrás e agora vieram para um patamar um pouco mais razoável, mais em linha com a média histórica. Já os spreads de crédito, eles estão hoje em nível estressado vis-à-vis a história. Então, acho que está exagerado, sim. A gente tem a última pergunta aqui, vai dar certinho com o nosso horário. Qual fator vocês acham que mais deve pesar na atividade brasileira? Mercado de trabalho forte ou efeitos atrasados do aperto monetário? No curto prazo, acho que o mercado de trabalho está levando essa queda de braço, mas assim, quando a gente olha, enfim, nos próximos trimestres, a gente acredita que a defasagem de política monetária vai levar a uma desaceleração mais forte. Então, até bom que isso aconteça, porque senão você não vai conseguir desinflar a economia, tá? Então, a gente acha que nos próximos trimestres o efeito defasado da política monetária vai ser preponderante. Bom, acho que antes da gente encerrar, entrou uma pergunta agora, a gente consegue responder essa última pergunta. Essa recessão nos Estados Unidos vai impactar a gente? Quando e de que forma? Então, a gente assim, vê a possibilidade de recessão mais para meados do ano que vem. Tá, então, assim, no curto prazo a gente não vê, impactou, né? Impactou os mercados, mas eu acho que quer dizer, a possibilidade de recessão impactou. Então, acho que seria mais ou menos isso que a gente veria. Se lá na frente você tiver uma recessão, né, os mercados agora deram um pouco do que vai acontecer, né? Você vai ter, enfim, uma reprecificação de commodities, o câmbio aqui anda, enfim, acho que é um cenário mais adverso para o Brasil, né? Lembrando que assim, acho que uma parte boa do que aconteceu no nosso fiscal, contas externas e tal, está ligado com um cenário de mundo que foi favorável por conta de commodities. Se a gente tiver uma virada muito grande disso daí no ano que vem, a gente acha que, enfim, acho que pode dificultar um pouco a situação aqui no Brasil, e aí, enfim, lembrando que a gente também vai estar num período em que a atividade aqui vai estar mais fraca, então acho que deixa o Brasil um pouco mais
vulnerável e diminui aí acho que os graus de liberdade para o próximo governo, né? Então, acho que esse cenário aí também tende a complicar aí a vida do próximo governo. Depende também sempre do grau da recessão, né? Pode ser uma recessão leve, de curta duração e assim, pouco profunda, ou se houver algum erro grande de exagero no aperto monetário, mais o aperto de liquidez, né, que ainda mal começou, mas que assim, daqui a um ano a gente vai estar falando de ter 1 trilhão e tanto a menos de liquidez no mercado. Se isso causar uma desaceleração mais forte, uma recessão mais profunda, aí o impacto também é maior. Então, não é que porque deu 2 semestres de menos 0,2, 2 trimestres de menos 0,2, que tecnicamente isso é uma recessão, que isso teria grande efeito, né? Agora, se forem 2 trimestres com menos 2, menos 2,5, aí sim o efeito é maior. Então, por enquanto, eu acho que são, sim, árvores de cenários e nada muito concreto. Obrigada, Calabrese. Obrigada, Wix. Bom, vamos encerrar então por aqui o nosso call. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode me mandar por e-mail, seja de produto, cenário ou de estratégia. Lembrando que esse call ele vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Eu deixei aqui no chat para todos o canal do YouTube da Gard. Obrigada e até o próximo call.